Você já parou para pensar que uma noite comum de sono pode ser a sua última? Parece assustador, não é? Mas e se eu te dissesse que uma posição de dormir muito popular, usada por milhões de pessoas, é na verdade uma assassina silenciosa, especialmente para quem já passou dos 60 anos? Hoje, não vamos falar de conselhos genéricos. Vamos compartilhar um alerta exclusivo de um cirurgião cardíaco experiente. Ele revela qual posição específica aumenta drasticamente o risco de um derrame durante a noite. E o mais importante, você vai descobrir como se proteger mudando apenas um simples hábito. Fique conosco até o fim, porque a informação que você vai receber hoje pode, literalmente, salvar a sua vida. Antes de revelarmos qual é essa posição tão perigosa, vamos entender rapidamente o que é o AVC noturno e por que ele é tão traiçoeiro. O AVC é, basicamente, uma catástrofe no cérebro. Ele acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do órgão é interrompido, seja por um entupimento ou pelo rompimento de um vaso. À noite, o nosso corpo entra em modo de recuperação. A pressão costuma cair e os batimentos cardíacos desaceleram. Parece um momento de paz e total segurança, mas é exatamente nesse repouso que mora a armadilha. Alguns fatores, especialmente em pessoas com mais idade, cujas artérias já não têm a mesma elasticidade, podem transformar o sono de um processo revigorante em algo mortal. E, como você vai descobrir agora, a sua posição na cama desempenha um papel fundamental nisso. Ela pode ser o gatilho fatal. Atenção a este aviso importante. Médicos cardiologistas de todo o mundo estão a dar o alerta sobre um hábito muito comum: dormir de barriga para baixo. Sim, aquela posição tão aconchegante em que muitos de nós gostamos de adormecer, com o rosto encostado à almofada. À primeira vista, parece inofensivo, não é? É confortável e traz-nos aquela sensação de segurança que conhecemos desde a infância. Mas, por trás deste conforto, esconde-se uma ameaça real para o seu cérebro. Quando dorme de barriga para baixo, a sua cabeça fica virada para o lado, num ângulo de quase 90 graus. Afinal, é a única forma de conseguir respirar. Esta torção forçada do pescoço, mantida durante várias horas, prejudica seriamente a circulação de sangue para o órgão principal do nosso corpo. E não estamos a falar apenas de acordar com o pescoço preso ou um simples desconforto matinal. Estamos a falar de uma interrupção crítica no fluxo sanguíneo. Para quem já passou dos 60 anos, idade em que as artérias já apresentam o desgaste natural do tempo, esta posição torna-se uma autêntica roleta russa, todas as noites. Para percebermos a gravidade deste problema, vamos fazer uma pequena viagem pela anatomia do nosso pescoço. Imagine que o pescoço não é apenas o suporte da cabeça, mas sim uma via de comunicação fundamental. Por dentro dele, passam 4 artérias principais que alimentam o nosso cérebro. Temos 2 carótidas, à frente, e 2 vertebrais, que passam por canais protegidos dentro das vértebras. Estes 4 vasos são, literalmente, as estradas da vida. É através deles que o oxigênio e todos os nutrientes chegam ao cérebro. Agora, imagine o que acontece quando dorme de barriga para baixo, mantendo a cabeça virada para o lado durante várias horas seguidas. Nessa posição, está a torcer e a esmagar estes canais vitais. As artérias vertebrais são as mais sensíveis, pois estão encaixadas entre as estruturas ósseas. Se esse aperto durar muito tempo, o sangue deixa de circular como devia, e o cérebro começa a ficar sem oxigênio. Quando as células cerebrais ficam privadas de oxigênio durante muito tempo, começam a morrer. É exatamente assim que ocorre um AVC isquêmico. Vamos entender melhor como funciona esta compressão. Estamos a falar de um efeito puramente mecânico. Imagine que a sua cabeça, que pesa vários quilos, fica a pressionar o pescoço virado durante horas a fio. As artérias não ficam apenas dobradas.
O canal interno estreita-se fisicamente. Pense numa mangueira de jardim. Se a dobrar, a água para de correr ou passa apenas num fiozinho. Com o sangue, acontece exatamente o mesmo. Estudos revelam que virar a cabeça entre 80 a 90 graus pode reduzir o fluxo sanguíneo na artéria vertebral do lado oposto em cerca de 30 a 50%. E se, para além disso, ainda inclinar a cabeça para trás, como acontece muitas vezes quando dormimos de barriga para baixo com uma almofada alta, a situação torna-se ainda mais grave. Este obstáculo mecânico é perigoso por si só. Ele cria as condições para que até um pequeno coágulo, que em circunstâncias normais passaria sem problemas, fique ali preso e bloqueie o vaso por completo. É exatamente como provocar um engarrafamento numa estrada em plena hora de ponta. Agora, vamos falar sobre as consequências. O que acontece com o nosso cérebro quando o fluxo de sangue diminui? Este estado chama-se isquemia, que é, basicamente, a falta de oxigênio. As células do cérebro, os neurônios, são extremamente sensíveis. Bastam apenas alguns minutos, sem a circulação de sangue adequada, para que comecem a sofrer, e logo de seguida, a morrer. E este processo é irreversível. Uma vez perdidos, os neurônios não se recuperam. Dependendo da área do cérebro que for afetada, as sequelas podem ser muito graves. Desde dificuldades na fala e paralisia, até a perda de memória, ou, no pior dos cenários, a morte. O mais perigoso é que um AVC noturno é muitas vezes silencioso. A pessoa pode simplesmente não acordar. Ou então, acorda de manhã com a catástrofe já instalada, sem perceber o que aconteceu. É por isso que é tão importante agir sobre o risco agora, em vez de esperar por sintomas que podem surgir quando já é tarde demais. Lembre-se, a sua posição ao dormir é algo que está sob o seu controle. A situação torna-se ainda mais séria se a pessoa já sofrer de aterosclerose. Infelizmente, após os 60 anos, quase todos nós temos este problema em algum grau. A aterosclerose acontece quando se formam placas de gordura e colesterol nas paredes das artérias. Estas placas estreitam o canal por onde passa o sangue e tornam as artérias rígidas e pouco elásticas. Agora, tente imaginar, se já tem um estreitamento nas artérias do pescoço devido a estas placas e se deita de barriga para baixo, vai apertar ainda mais um vaso que já está em dificuldades. É como tentar passar com um caminhão por um túnel estreito onde já houve um desabamento. O risco de a artéria entupir completamente aumenta drasticamente. Mais do que isso, ao virar o pescoço nessa posição, essa placa de gordura pode sofrer uma pequena rotura. O nosso organismo, para tentar tapar essa ferida, cria imediatamente um coágulo. E esse coágulo pode cortar a circulação do sangue num instante. Este é, aliás, um dos cenários mais comuns para a ocorrência de um AVC. Há outro processo natural do nosso corpo que, durante a noite, acaba por jogar contra nós. Trata-se da chamada hipotensão noturna, uma descida fisiológica da tensão arterial enquanto dormimos. Numa pessoa saudável, a tensão baixa cerca de 10 a 20% em relação aos valores do dia. Isso é normal e até necessário para que o nosso sistema cardiovascular possa descansar. No entanto, se a circulação já estiver comprometida devido à compressão das artérias no pescoço, essa descida torna-se crítica. A força com que o coração bombeia o sangue pode simplesmente não ser suficiente para fazê-lo passar por esse trecho estreito e comprimido. A pressão no sistema cai e o sangue encontra um obstáculo difícil de superar. Como resultado, o cérebro recebe ainda menos sangue e oxigênio do que receberia com essa mesma compressão durante o dia. É precisamente por isso que muitos AVC acontecem nas primeiras horas da manhã, que é quando a nossa tensão arterial atinge o seu nível mais baixo. É assim que se cria o que os médicos chamam de tempestade perfeita,
para um derrame durante o sono. Vamos entender como tudo se encaixa. Primeiro, o desgaste natural das artérias e a presença de placas de gordura, que surgem com a idade. Segundo, a queda natural da nossa pressão arterial enquanto dormimos. E o terceiro fator, o verdadeiro gatilho, dormir de bruços com o rosto virado para o lado. Essa posição acaba comprimindo as artérias do pescoço, dificultando a passagem do sangue para o cérebro. Quando esses três elementos se reúnem numa mesma noite, o risco de um desastre é altíssimo. O organismo simplesmente não consegue lidar com essa sobrecarga. O fluxo sanguíneo cai para níveis críticos e o AVC acontece. Você pode passar anos dormindo assim, sem sentir nada. Mas, no dia em que todos esses fatores coincidirem, esse hábito pode ser fatal. É por isso que os especialistas insistem tanto. Se você já tem mais idade, evite dormir de barriga para baixo de uma vez por todas. Com certeza estarão a pensar: está bem, já percebemos que dormir de barriga para baixo não é boa ideia. Mas e quanto a dormir de lado? Afinal, é uma das posições mais recomendadas. E é verdade, mas com uma ressalva muito importante. Existe uma variação perigosa de dormir de lado, que também traz riscos, embora por motivos diferentes. Falo do hábito de dormir com o braço ou o cotovelo dobrado por baixo da cabeça ou da almofada. Muitos fazem-no para a almofada parecer mais alta, ou apenas por costume. No entanto, este detalhe aparentemente inofensivo pode prejudicar seriamente a circulação. Ao passar várias horas a apoiar o peso do corpo sobre o próprio braço, acaba por comprimir vasos sanguíneos e nervos. De manhã, isso manifesta-se através daquela dormência ou formigueiro, a sensação de ter o braço morto. Mas o problema não é apenas esse desconforto passageiro. Isto pode afetar a circulação sanguínea de forma geral, especialmente para quem já tem problemas vasculares. Não é tão prejudicial como dormir de barriga para baixo, mas, ainda assim, não é a posição ideal. Vamos entender por que é que dormir sobre o braço pode ser perigoso para a sua saúde. Na região do ombro e da axila, passa um conjunto muito importante de vasos sanguíneos e nervos. Entre eles, está a artéria braquial, que é responsável por levar o sangue para todo o braço. Quando nos deitamos em cima do braço, o peso do corpo acaba por comprimir essa artéria, dificultando a circulação. Isso pode provocar um aumento temporário da pressão nos vasos antes do ponto de compressão, afetando as artérias que levam o sangue à cabeça e ao pescoço. Além disso, a pressão constante sobre os nervos pode causar lesões, conhecidas como neuropatias. Mas o ponto principal é o esforço extra e desnecessário para o seu coração. Ele é obrigado a trabalhar com muito mais força para conseguir bombear o sangue e vencer essa barreira. Para quem já tem uma idade mais avançada, sofre de hipertensão ou tem o coração mais sensível, este torna-se um fator de risco adicional. Por isso, se tem o hábito de dormir sobre o braço, o ideal é tentar mudá-lo para proteger o seu bem-estar. A escolha da almofada é fundamental para a qualidade e segurança do seu sono. Uma almofada inadequada pode transformar uma posição aparentemente segura em algo prejudicial para a sua saúde. Repare, por exemplo, no hábito de dormir de barriga para baixo. Se utilizar uma almofada muito alta ou volumosa, o seu pescoço não ficará apenas virado para o lado, mas também demasiado inclinado para trás. Esta é a pior combinação possível, pois cria uma tensão excessiva e acaba por comprimir as artérias cervicais. O mesmo acontece se preferir dormir de lado. Se a almofada for demasiado baixa ou demasiado alta, o pescoço fica numa posição forçada, ou fica descaído, ou fica inclinado para cima. Em qualquer um dos casos, a coluna deixa de estar alinhada, o que pode levar à compressão de nervos e vasos sanguíneos. Lembre-se, a almofada não é apenas um acessório de conforto. Ela é um verdadeiro instrumento de saúde, e a sua principal função
é manter a cabeça e o pescoço numa posição correta e relaxada durante toda a noite. Afinal, qual é a posição mais segura para dormir, na opinião dos cirurgiões cardíacos? A grande maioria dos especialistas é direta. O ideal é dormir de costas. E por que razão? Primeiro, porque nesta posição, a nossa coluna, incluindo a zona do pescoço, fica numa postura totalmente natural e neutra. A cabeça repousa de forma reta, sem dobras ou torções desnecessárias. Isso garante que o sangue flua sem qualquer obstáculo pelas 4 artérias que alimentam o cérebro. Em segundo lugar, o peso do corpo é distribuído de maneira uniforme, o que evita pressões excessivas nos órgãos internos. Além disso, esta posição é uma excelente aliada contra as dores nas costas e no pescoço, já que alivia toda a carga sobre a coluna. Para quem sofre de insuficiência cardíaca, dormir de costas com a cabeceira um pouco mais elevada pode facilitar muito a respiração e reduzir o mal-estar. No que toca à prevenção de AVCs e à saúde dos nossos vasos sanguíneos, dormir de costas é mesmo o padrão de ouro. No entanto, como tudo na vida, existem alguns detalhes importantes que devemos ter em conta. O maior inconveniente de dormir de costas, que não podemos ignorar, é a sua ligação direta ao ressonar e à apneia obstrutiva do sono. A apneia é aquela condição em que a pessoa sofre pequenas paragens respiratórias enquanto dorme. Quando estamos deitados de costas, a língua e o palato relaxam e, por causa da gravidade, recuam, acabando por bloquear a passagem do ar. É isto que provoca o ressonar e, nos casos mais graves, a paragem total da respiração por alguns segundos. Cada uma destas pausas é um estresse enorme para o organismo. O nível de oxigênio no sangue baixa e a tensão arterial sobe bruscamente para compensar essa falha. A apneia crônica é, por si só, um dos maiores fatores de risco para sofrer um AVC, um infarte ou ter hipertensão. Por isso, se sabe que ressona muito, ou se já lhe foi diagnosticada a apneia, dormir de costas pode não ser a escolha mais saudável para si. O ideal será consultar um especialista do sono e, muito provavelmente, optar por dormir de lado, que é uma alternativa muito mais segura para a sua saúde. Se não sofre de problemas de ronco ou apneia e gostava de se habituar a dormir de costas, aqui ficam algumas sugestões para tornar essa posição o mais benéfica possível. O ponto essencial é a escolha da almofada. Esta não deve ser muito alta. O seu papel é simplesmente preencher a curvatura natural do pescoço, oferecendo suporte sem levantar demasiado a cabeça. As almofadas ortopédicas com apoio cervical, ou as de espuma viscoelástica, conhecidas pelo efeito de memória, são ideais. Outra dica importante é colocar uma pequena almofada ou um rolo por baixo dos joelhos. Este gesto simples ajuda a libertar a tensão na zona lombar e a relaxar a coluna. Quanto aos braços, prefira tê-los ao longo do corpo ou descansados sobre o abdômen. Evite colocá-los atrás da cabeça para não criar tensão nos ombros ou comprimir os nervos. Ao garantir este conforto, o seu descanso será muito mais seguro e verdadeiramente revigorante. Se não se sente confortável a dormir de costas, ou se esta posição simplesmente não lhe convém, dormir de lado é uma excelente alternativa, muito segura para a sua saúde. Mas atenção, é preciso saber fazê-lo da forma correta. O que é que isto significa na prática? Antes de mais, a sua coluna, desde a base das costas até ao topo da cabeça, deve formar uma linha o mais direita possível. Não deve haver curvaturas na zona da cintura, nem tensões no pescoço. Para o conseguir, é essencial ter uma boa almofada e, se necessário, um colchão adequado. O ideal é fletir ligeiramente os joelhos e as ancas, adotando a chamada posição fetal. Esta é a postura mais natural e relaxante para o nosso corpo. Para dar ainda mais estabilidade e tirar o peso das articulações,
Experimente colocar uma almofada pequena entre os joelhos. Este simples gesto evita que a bacia rode e ajuda a manter a coluna bem alinhada. E claro, não se esqueça da regra de ouro. Nunca coloque o braço debaixo da cabeça enquanto dorme. Os braços devem ficar relaxados à sua frente ou ao longo do corpo. Verá que, com estes pequenos cuidados, o seu descanso será muito mais retemperador. Escolher a almofada ideal para dormir de lado é quase uma ciência, mas o segredo é simples. A regra de ouro é que a altura da almofada deve corresponder à largura do seu ombro. Na prática, quando se deita de lado, a almofada deve preencher totalmente o espaço entre a orelha e o colchão, mantendo a cabeça e o pescoço perfeitamente alinhados com a coluna. Se a almofada for demasiado baixa, a cabeça descai, provocando tensão no pescoço. Se for alta demais, o pescoço fica inclinado para cima, o que também é prejudicial. Por isso, quem tem ombros largos precisa de uma almofada com mais volume, enquanto quem tem ombros estreitos deve optar por uma mais baixa. O material também é fundamental. A almofada deve ser firme o suficiente para não perder a forma durante a noite. Materiais como o látex ou a espuma viscoelástica são ótimas escolhas. Lembre-se, investir na almofada certa é investir na saúde da sua coluna e na sua circulação cerebral. Um bom descanso começa aqui. Agora, vamos falar sobre a escolha da almofada para quem dorme de costas. Saiba que, neste caso, as exigências são muito diferentes. Como praticamente não existe espaço entre a cabeça e o colchão, a almofada deve ser bem mais baixa do que aquela que usamos para dormir de lado. Se a almofada for demasiado alta, vai empurrar a sua cabeça para a frente, criando uma curvatura forçada no pescoço. Além de ser mal para a coluna, isto pode até dificultar a respiração. A altura ideal deve variar apenas entre os 5 e os 10 centímetros. O melhor é optar por modelos anatômicos, que já trazem um suporte para o pescoço e um pequeno encaixe para a cabeça. Isto permite que os músculos relaxem totalmente, mantendo a curvatura natural da zona cervical. Quanto aos materiais, prefira os mais firmes e elásticos, que não perdem a forma com facilidade. Lembre-se, não existem almofadas universais. Ela deve ser escolhida à sua medida, de acordo com o seu corpo e a sua posição preferida para descansar. O que fazer se passou a vida toda a dormir de barriga para baixo e sente que não consegue adormecer de outra forma? Mudar um hábito de tantos anos é difícil, mas é perfeitamente possível. Comece aos poucos. Tente apanhar o sono numa posição mais correta, seja de lado ou de costas. Para evitar virar-se durante a noite, pode usar o chamado método das barricadas. Coloque almofadas de ambos os lados do corpo para criar uma barreira física que dificulte o movimento. Há quem utilize um truque curioso: cozer uma bola de tênis na parte da frente do pijama. Como é desconfortável deitar-se sobre ela, o seu corpo acabará por voltar à posição inicial de forma instintiva. Mudar a sua rotina antes de deitar também pode ajudar. Experimente fazer uma pequena meditação ou exercícios de respiração enquanto está deitado de costas. Assim, o seu organismo começará a entender essa posição como um sinal para relaxar e dormir. Tenha paciência. Esta adaptação pode levar de algumas semanas a um mês, mas o resultado final, a sua saúde e o seu bem-estar, vale bem o esforço. É fundamental compreender que a posição em que dormimos, embora seja importante, não é o único fator de risco para um AVC noturno. Existem outros hábitos aos quais devemos prestar muita atenção. Um deles é a falta de hidratação. Durante a noite, o nosso corpo perde líquidos através da respiração e do suor. Se não beber água suficiente ao longo do dia, o seu sangue chegará amanhã mais denso e viscoso, o que aumenta o risco de formação de coágulos. Por isso, mantenha o hábito de beber água regularmente. Outro ponto essencial
é evitar jantares pesados antes de se deitar. A digestão de uma refeição carregada exige que o sangue se concentre no estômago, o que pode reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro. Além disso, comer muito à noite pode provocar picos de açúcar e de tensão arterial. O ideal é optar por um jantar leve, pelo menos 2 ou 3 horas antes de ir para a cama. Por fim, é vital controlar a sua tensão e o colesterol, seguindo rigorosamente as recomendações e a medicação do seu médico. Uma abordagem completa e cuidadosa com a saúde é o verdadeiro segredo para o seu bem-estar. Mesmo com todos os cuidados, é fundamental saber reconhecer os sinais de um AVC para reagir depressa se o pior acontecer. Existe um teste simples e eficaz, conhecido mundialmente pela sigla FAST, que em inglês significa rápido. Cada letra representa um sintoma fundamental. F de face, o rosto. Peça à pessoa para sorrir. Se um dos lados da boca estiver descaído, é um sinal de alerta. A de arms, os braços. Peça para levantar ambos os braços. Se um deles não subir ou começar a cair sem querer, temos o segundo sinal. S de speech, a fala. Peça-lhe para dizer uma frase simples. Se a fala parecer enrolada, confusa, ou se a pessoa não conseguir falar, é o terceiro sinal. E, finalmente, T de time, o tempo. Se notar apenas um destes sintomas, não espere. Ligue imediatamente para o 112. No caso de um AVC, tempo é cérebro. Quanto mais depressa a pessoa for assistida, maiores são as hipóteses de recuperação. Grave bem este teste na memória. Ele pode salvar uma vida. Para encerrar, vamos reforçar as recomendações essenciais do cirurgião cardíaco para um sono seguro após os 60 anos. Primeiro, e o mais importante, deixe de dormir de barriga para baixo de uma vez por todas. Esta é a posição mais perigosa para os seus vasos sanguíneos. Segundo, se costuma dormir de lado, faça-o da forma correta. Utilize uma almofada com a mesma altura do seu ombro e evite colocar o braço debaixo da cabeça. Terceiro, se não sofre de apneia do sono, dormir de costas é a opção mais segura. Para isso, escolha uma almofada ortopédica baixa. Quarto, a almofada e o colchão devem ser escolhidos de forma individual, respeitando o seu biotipo e os seus hábitos. Quinto, não descure outros fatores de risco. Beba água suficiente, evite refeições pesadas antes de deitar e controle sempre a sua pressão arterial. Estas regras, simples mas vitais, vão transformar o seu descanso num momento de verdadeira recuperação e segurança. Lembre-se, a sua saúde está nas suas mãos, inclusive durante a noite. É verdade, meus amigos, um simples hábito pode ter consequências graves. Vamos recapitular. A posição mais perigosa para dormir, especialmente para quem já passou dos 60 anos, é de barriga para baixo. Esta postura comprime as principais artérias do pescoço e pode até provocar um AVC durante a noite. Dormir de lado com a mão debaixo da cabeça também não é a melhor opção. As posições consideradas mais seguras são de costas ou de lado, desde que a cabeça e o pescoço tenham o apoio correto. Lembre-se, uma boa almofada não é um luxo, é uma ferramenta essencial para prevenir problemas de saúde sérios. Estes conselhos, partilhados por um cirurgião cardíaco experiente, não servem para assustar. São uma oportunidade real de se proteger a si e aqueles que mais ama. Muito obrigado por acompanhar este vídeo tão importante até ao fim. Se estas informações foram úteis, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal para não perder mais dicas de saúde e longevidade. E agora, a pergunta mais importante para si: em que posição costuma dormir? Sente algum desconforto ou dores ao acordar? Partilhe a sua experiência conosco nos comentários. Vamos conversar sobre isto. Cuide de si e durma bem.